Começo de ano, 2026, mês é janeiro, e você com certeza deve ter uma meta, um objetivo, um plano, um sonho. Você já deve ter ouvido essa expressão, queimar o barco ou o navio. Essa expressão é muito forte e ela tem um grande significado. Eu, inclusive, estou vivendo uma fase a qual eu literalmente queimei o barco que me trouxe até aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Robson Toledo. Este é um canal de desenvolvimento pessoal, onde eu abordo, através de linguagem simples, uma temática aí que vai te ajudar no seu desenvolvimento, na sua evolução como pessoa. Aqui eu trago dicas, conselhos, sacadas, vivências, experiências, através das minhas histórias de vida. Ok, pessoal? Então, bora comigo pro vídeo, sem mais delongas. Você com certeza já deve ter aí alguma meta, traçado algum plano para esse ano, algum objetivo aí, como eu disse para vocês já. E essa expressão, ao longo do vídeo você vai entender que ela tem um grande sentido aí para com este objetivo, este plano, este sonho que você traçou aí para esse ano, ok? Bom, se você já se pegou aí em algum momento, com certeza, justamente nessa época, em transição de um final de um ano para o começo de outro, que nós nos pegamos aí fazendo alguns planos. E com certeza você deve ter parado para pensar em muitas coisas que você fez de errado, muitas coisas as quais você notou que você precisava mudar, muitas coisas que você pecou. E essa é a hora de você fazer tudo novo, Com certeza você também aí já deve ter feito aí uma autoanálise. E assim, nessa autoanálise você deve ter identificado muitos erros, tá? O que você vai fazer, ao identificar aí o que eu quero te passar através dessa mensagem, Quando você literalmente aí vai ter que queimar o seu barco, ok? Primeiramente, você já fez o que era necessário aí para começar, ou seja, você já identificou onde você errou, o que você precisa melhorar. E a segunda parte é você traçar um plano. E esse plano, com certeza, você pretende ganhar, você pretende vencer, você pretende chegar rumo à vitória, certo? Seja aí no seu âmbito profissional, seja no seu âmbito familiar, no físico, saúde, financeiro, profissional. E para que você possa obter esse resultado, obter essa vitória, é necessário você queimar o barco, ok? Mas antes de eu te explicar ao certo, ao fundo, como que funciona essa questão de queimar o barco, eu gostaria de lhes informarem aí acerca desse ditado, dessa expressão, como que ela surgiu, Isso é um termo utilizado aí em histórias de guerra, tá? Existiu aí um determinado século onde dois povos lutavam, eles estavam em lutas constantes por território, e um desses povos eles foram invadir, o outro povoado, a outra nação. Eu não vou falar para vocês aqui exatamente quais os nomes dos povos, ok? Isso aí é tema para um outro vídeo, eu não quero me aprofundar, até porque, como eu disse para vocês, aqui é um canal que trata de desenvolvimento pessoal.
pessoal através de uma linguagem simples. Então é apenas com o intuito de que você, para que você saiba mais ou menos aí o fundamento dessa expressão. Então um dos povos foi até a região da outra nação lá, para eles fazerem aí a invasão. E quando eles chegaram lá, eles foram de barco, eles atravessaram o oceano e foram de barcos, né, navios. E quando eles chegaram na praia, eles se depararam com a outra nação que já estava, por sinal, aguardando aí, né, esse ataque. Eles viram que aquela nação ali, o exército deles era bem maior. E aí o capitão lá, a pessoa que comandava o exército, os invasores, ele fez aí então, ele viu que os soldados estavam todos aflitos e ansiosos, com medo, e ele identificou que essa ansiedade, esse medo, essa aflição dos soldados se devia ao fato de que na mente deles existia sim um plano B. E o plano B nada mais, nada menos de que olhar para trás e retornar aos barcos, os mesmos que os trouxeram até essa praia para fazer a invasão. Tendo ele visto isso, entendido essa situação, ele identificou que muito sagaz, muita vontade de vencer, sem opção, ele teve uma ideia, né, a qual foi aí a geradora, a criadora dessa expressão. Ele mandou que queimassem os barcos. E ele fazendo ele tendo essa atitude aí de queimar os barcos, automaticamente os seus soldados já não teriam mais aí o plano B como ideia em suas mentes. Era lutar e vencer, ou perecer, morrer ali naquela praia. Então automaticamente o que eles fizeram? Lutaram com todo o afinco, toda a força, sagacidade, e adivinha, eles ganharam. Ou seja, a partir do momento que eles identificaram o plano A, o plano B, né, no caso deles era o plano A, era fazer o plano A dar certo, a partir do momento que queimaram os seus barcos. Então, a partir desse momento aí que não tinha mais aí o plano B, eles não identificavam mais uma chance de voltar atrás, eles foram para cima e resolveram o problema. E essa é a minha sugestão para você nesse ano de 2026. Talvez você está estagnado no seu âmbito profissional, talvez você está estagnado no seu âmbito familiar, no seu âmbito de saúde, no seu âmbito financeiro. Talvez você está estagnado em vários âmbitos. E para que você consiga vencer, para que você consiga chegar ao objetivo que você traçou, que você imaginou, que você planejou, é necessário você queimar o barco. Mas como assim queimar o barco, Robson? Olha só, pessoal, justamente é nesse ponto que entra a minha história, tá? Como eu disse para vocês, eu era barbeiro, fui barbeiro durante 14 anos. Tinha barbearia que estava consolidada, já tinha meus clientes, eu já vivia como barbeiro e conseguia sustentar minha família. Vocês entendem? Eu estava já assim, quase que muito próximo do segundo passo aí, né? Que era talvez aí possivelmente abrir outras barbearias. Mas eu identifiquei que aquilo estava em algum momento me deixando muito atarefado naquele sentido ali, e em um determinado momento eu identifiquei que não era aquilo que eu queria mais. Quando eu comecei, era tudo para mim. Eu
gostava muito, trabalhava com afinco e era um negócio inexplicável. E aí, conforme foi passando os anos, existiu um determinado momento em que eu surfei a onda. Eu ganhei muito dinheiro, atendi muitas pessoas. Em um sábado, para vocês terem ideia, na minha barbearia passavam em torno de 50 clientes em um sábado normal. Eu atendia 25 clientes e um funcionário que trabalhava para mim atendia mais 25. Então, para quem é barbeiro, para quem sabe o que eu tô falando, 25 clientes num dia de sábado aí. Não é qualquer barbearia hoje que tá fazendo. E na minha barbearia eu vendia alguns produtos, vendia gel, vendia pomada, vendia chinelo, vendia algumas roupas, vendia uma cervejinha, tinha uma mesa de sinuca, ao qual eu vendia as fichas também. Então, cada cliente desses 50 que passava, ele não ia lá só apenas para cortar o cabelo. Ele levava um potinho de gel, levava um potinho de pomada capilar, às vezes tomava uma cervejinha, às vezes jogava uma ficha de sinuca, fazia uma barba, uma sobrancelha, alisava o cabelo. Então, pessoal, vocês entendem? Teve um determinado momento que eu estava tirando um bom dinheiro ali, trabalhando dessa forma. Só que aquilo foi me saturando. Depois da pandemia, abriu muitas barbearias. Muitas barbearias mesmo, pessoal. É coisa de... Em uma avenida aqui na onde que eu moro aqui, tem umas 15 barbearias. Então, assim, chegou um determinado momento onde que não tava mais aquela mesma onda a qual eu havia passado e que eu tinha surfado ali, como eu disse para vocês. Então, eu tava vivendo, eu tinha meus clientes, tava ganhando dinheiro, mas eu senti que havia algo a mais para mim. Eu identifiquei que existe algo a mais para mim. Até porque na minha barbearia eu tinha um funcionário sim, mas eu ainda varria o chão, eu ainda agendava, juntamente com ele, é claro, mas nós dividíamos tarefas. Eu não estava conseguindo fazer com que aquilo se ampliasse. E aí, depois que aconteceu de abrirem desse ramo ter expandido muito, eu identifiquei que não era mais para mim e eu decidi queimar o barco. Queimei o barco. Queimei o barco não só no âmbito profissional, como eu disse para vocês. Eu queimei o barco nos meus relacionamentos para com o meu ciclo de amizades. Eu deletei muitas pessoas da minha vida. Eu queimei o barco, saindo de onde que eu morava e vindo para um lugar melhor, sem ter como voltar atrás. A minha meta é vencer, a minha meta é ganhar e custe o que custar. Então, quando eu queimei o barco, automaticamente a minha mente ela identificou isso. Ela teve um momento qual eu me peguei, às vezes pensando, muitas das vezes quando eu queimei o barco, que eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Então não houve arrependimento, pelo contrário, houve paz aqui dentro do meu peito, sabe? E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com você que está assistindo esse vídeo. Às vezes está faltando coragem para você deixar esse lugar que você mora. Às vezes esse lugar que você mora tem pessoas que não te incentivam, tem pessoas que não te apoiam. Às vezes o ambiente que você mora não te proporciona uma paz para você estudar, para você até mesmo gravar um vídeo igual eu estou gravando aqui agora para vocês. Onde eu morava, pelo amor de Deus, não tinha como. Era briga, era polícia invadindo, som alto, palavrões, pessoal, até barulho de sexo. Pessoal, era uma coisa assim, inacreditável. E talvez você também não seja no seu âmbito, né? Às vezes, talvez você não tenha coragem, não só para deixar o lugar que você tá, mas às vezes você está trabalhando num emprego no qual você está infeliz. Você já parou para pensar? Talvez tenha algo que você saiba fazer, tem algo que você se sinta
extasiado em fazer. E talvez isso já te gere aí algo o qual você pode ir trabalhando, empreendendo, sabe? Para que você tenha aí algo futuro, para você abandonar o barco do seu emprego aí, para você queimar o barco desse seu emprego aí. Aliás, talvez você está num relacionamento, você mulher, você homem, às vezes você está agora aí em um relacionamento abusivo, uma pessoa que não te dá valor, uma pessoa que você não se sente feliz, não te apoia, não te acompanha. Vocês não se dão bem em nada, só briga e quando sai é baixaria. Talvez seja a hora de você queimar o barco nesse relacionamento aí também. Vai viver o extraordinário, vai cuidar de você. Olha só, aqui é um canal de desenvolvimento pessoal, onde eu falo coisas onde eu dou dicas que vai te ajudar. São dicas que verdadeiramente vão te ajudar. São validadas por mim. Eu estou passando para vocês aqui o que eu estou fazendo. E a minha vida está mudando de uma forma extraordinária. Então, você se cuidar, você deixar de pensar nas pessoas, você praticar o seu esporte. Não sei qual é o esporte que você talvez deseja fazer, o que você já faça. Mas pratique algum esporte, isso vai te dar um corpo mais funcional, você se alimentar bem, para que a sua saúde se estenda por mais tempo, até porque nossa principal ferramenta de trabalho é o nosso corpo. E aqui também está, né, algo que foi criado por Deus, nós temos que valorizar, vocês entendem? E ontem eu estava na célula da igreja a qual eu sou membro e foi ministrado, né, na célula uma palavra do livro de Lucas. Não me recordo o versículo, acho que é Lucas 11. Só que dentro desse versículo e dentro do contexto da conversa foi inserido essa questão da queima dos barcos, né? Foi aí uma analogia usada dentro do contexto. E aí ontem mesmo eu comentei com um amigo meu da célula e falei, cara, vou gravar um vídeo sobre essa questão de queimar o barco, é algo que eu tô vivendo, é algo que daria um tema bacana aí para um vídeo e que com certeza irá ajudar pessoas, tá, pessoal? Então, assim, olha só, esse canal, no começo eu fiz bastante vídeos editados e eu confesso pra vocês, pessoal, a minha vida tá muito corrida, eu nem tenho muito tempo para editar vídeo. E hoje em dia também essa questão dos vídeos sem edição, eles estão voltando à tona por conta da inteligência artificial, que tá roubando a cena e muitas pessoas já estão sentindo falta daquela pessoa ali falando diretamente com ela, né? Uma coisa mais humanizada. Então eu decidi fazer vídeos mais sem corte, independente de o vídeo estar errando ou não, porque isso é algo novo para mim. Eu faço automaticamente aí, eu creio que fazem uns 5 meses que eu tô pegando firme nisso aqui. Eu sempre gravei vídeos, mas nunca usei como trabalho. Tô fazendo esses vídeos agora de 5 meses pra cá, porque foi algo que também tem a ver com a queima do barco, né? Eu identifiquei que é algo que eu quero, é algo que eu sonho, é algo que eu almejo, então não tem mais pra onde voltar atrás. Eu comecei a fazer, eu criei esse canal, e esse canal eu vou levá-lo até o fim, com o intuito de trazer pra vocês aqui tudo que eu venho passando na minha vida, tudo que vem dando certo e também o que deu errado, porque se deu errado pra mim, eu vou estar te passando aqui e aí você não vai fazer a mesma coisa para que você erre também, certo? Então, eu quero que vocês, se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like aí, deixem um comentário, que é para fortalecer aí, para eu identificar que vocês estão gostando do conteúdo. Se tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade.
Podem escrevê-las no comentário também, né? Alguma sugestão de algum tema que vocês venham querer que eu aborde aqui no canal, tá, pessoal? Eu quero que vocês sintam-se à vontade. Todas as pessoas que me escrevem nos comentários, eu respondo com todo carinho. Eu quero manter um diálogo, né? Eu tô fazendo um vídeo aqui, mas eu quero estar o mais próximo possível de vocês. E sintam-se à vontade, se tiverem algo para dividir, quiserem me chamar. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o meu Instagram. Lá vocês vão ter aí um acesso mais próximo da minha pessoa. Podem me chamar no direct, eu mesmo vou responder. Aqui vocês não estão falando com nenhuma celebridade, tá? Eu comecei há pouco tempo, eu tenho aqui o mesmo intuito de vocês, que é buscar e passar conhecimento. O YouTube é uma rede social que foi feita para pessoas inteligentes. Se você está aqui vendo esse vídeo é porque você é inteligente, você está buscando a melhora. E nada mais, nada menos que um vídeo aí de uma pessoa que já passou pelo que você talvez esteja passando. Isso daí vai encurtar o caminho para você, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado muito mesmo desse vídeo. Se tiverem alguém aí que faça sentido para vocês, né, seja algum familiar, seja algum amigo, já compartilha também esse vídeo com essa pessoa para que ela fique mais atenta a essa questão da queima do barco aí, ó, para ela ir rumo ao sucesso. Fechou, pessoal? Bom, de antemão era isso mesmo, pessoal, que eu queria deixar para vocês aqui, tá? Então, mais uma vez, se eu errei aí, eu peço desculpas, mas é aquilo que eu falei para vocês. Estou em fase constante de evolução e daqui para frente vai ser assim. É só vídeos sem corte e dessa forma que se errar, errou, vamos que vamos, segue o barco, porque quando o barco chegar lá, nós vamos tacar fogo nele, beleza? Tamo junto, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.